Quero iniciar uma série de pregações mais ou menos panorâmicas no livro de Gênesis, depois Êxodo. Não vamos ver em detalhes, seriam preciso décadas para isto, mas o meu plano é repassar com vocês muitas dessas histórias que já conhecemos, inclusive, sem grandes novidades, mas que talvez não sejam alvos da nossa reflexão, do nosso pensamento. Já damos como conhecido e pronto. Mas eu acho que vale a pena repassarmos, e a ideia é comentar apenas alguns pontos que eu acho que vale a pena ressaltar. Não dá para ir em cada detalhe, especialmente nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. São muito condensados e são muito complexos, e há muita discussão em cima, muita polêmica, e não vou entrar nada desses detalhes, mas apenas ler e explicar como eu penso que seja, para nós refletirmos e tentarmos crescer juntos. Vamos a Gênesis 1, versículo 1. Desde o início, deixe-me dizer que eu vou adotar a ideia, a convicção de que o universo foi criado, como se diz, ex nihilo, ou do nada, do zero, em 6 dias literais, e Deus descansou no 7º dia. Há 1000 teorias heréticas, teorias não heréticas, até por pessoas que creem nas Escrituras, creem em Jesus Cristo, mas que interpretam de uma maneira diferente. Alguns, inclusive, tentam conciliar a ideia do criacionismo em 6 dias com a noção que entendemos que é errada e que muitos pensam que é científica, do evolucionismo, que não é científica porque não é comprovado, é apenas uma ideia, e alguns tentam conciliar, e creio que não conseguem, eles acham que conseguem, mas então essa é uma discussão muito longa, muito complicada, livros e livros e livros, DVDs e filmes, documentários existem sobre isto. Mas eu já quero então atalhar, dizendo que eu parto do princípio que são dias literais e que o universo foi criado em 6 dias. Se cada um se sentir estimulado a estudar mais o assunto e quiser conversar comigo depois e ler alguns livros, algumas coisas, tem muito material para ler, e cada um então toma o aprofundamento que quiser, mas não vai ser tratado aqui isto. Serão pregações diferentes das de domingo à noite, por exemplo, em que eu vou fundo, pelo menos na nossa série lá em 2 Coríntios, em cada detalhe. Muito bem. Versículo 1, Gênesis 1 e 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, mostrando que houve um ponto no tempo em que Deus criou. Entendemos que o próprio tempo foi criado aqui, a noção de tempo. Não há noção de tempo no céu, na existência espiritual, em que há eternidade, que se fala de eternidade, e quando se diz que Deus nunca teve começo nem terá fim. Essa conversa só tem sentido com a noção de tempo. Se tirarmos essa noção, não tem nem sentido em falar em começo e fim, e realmente a noção de tempo é completamente diferente nos céus. Deus criou o tempo. Sempre me impressionou a naturalidade com que o escritor, que entendemos que seja Moisés, que escreveu o livro de Gênesis, ou todo o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, a naturalidade com que ele fala em Deus. É espetacular a atitude de seja quem tem escrito, supondo Moisés,
claro que inspirado pelo Espírito Santo, a naturalidade e a falta de satisfação aos seres humanos de dizer quem é Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Peraí, um momentinho aqui. Quem é Deus? É Deus. Não explica. Não se preocupa em provar. Não, mas você vai começar um relato, e vai começar, aliás, uma série de livros que se dirão inspirados, e você não vai nem provar que esse Deus existe, para nós podermos crer no que está aqui escrito, dizendo que é a palavra de Deus. Eu não sei nem quem é Deus, como é que eu vou crer na palavra de alguém que eu não sei nem quem é? Então me diga quem é esse Deus, me prove que Deus existe, tá? De jeito nenhum. Ele não se preocupa em provar, em argumentar, existencialmente. Moisés não filosofa aqui um segundo sobre a razoabilidade da existência de um Criador, ou de um Deus que nunca teve começo nem fim, nada. Ele não se dá a esse trabalho. É mais ou menos assim. Você crê que esse Deus que está aqui descrito, referido, não é nem descrito, mas vamos descrever ao longo de um grande processo, que é a revelação de todas as Escrituras, de tudo que Deus revelou de si próprio. Se quiserem crer, fiquem à vontade. Não quiserem crer, também fiquem à vontade. Mas Deus criou o céu e a terra. Que Deus, o Deus Criador. E a designação, as qualificações de quem é este Deus, viriam ao longo do processo de toda a revelação de Deus, que terminou lá em Apocalipse, como a gente conhece, que hoje estão encerradas nos 69 livros que se compõem as Escrituras. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Criou a terra juntamente com o universo, com água não apenas na superfície, mas toda coberta de água, e água a envolvendo completamente. Não havia porção seca, não havia vida, não havia luz. Vemos a primeira referência a uma outra pessoa divina, já uma pequena pista. Ele fala em Deus no versículo 1 e fala no Espírito de Deus no versículo 2. Não dá para se fazer toda uma doutrina aqui de trindade, obviamente, mas as pistas já começam a surgir muito rapidamente de alguém, uma outra pessoa referida como Deus. A ideia aqui não é só de presença do Espírito Santo, mas de superintendência, de supervisão. Não sabemos exatamente o que significa isto, apenas sabemos que era uma massa coberta com água, e ao redor tendo água também, e escuro, não havia luz nenhuma, e o Espírito de Deus se movia, dando uma ideia de uma transmissão de energia, ou de sustentação, ou de um trabalho fortíssimo e incalculável, em termos de poder aqui, da parte do Espírito de Deus, sustentando tudo isto que ainda era muito sem forma e vazia e estranho da gente até imaginar. Vai então começar a vida na terra, e vai começar a falar em dias, agora como vocês vão ver, primeiro dia, segundo dia, e eu sou da ideia de que se referem a dias literais. Há crentes que acham que esses dias são eras, uma teoria que quer conciliar com a evolução, e cada dia desse eram milhares ou milhões de anos de um dia para o outro e tal. Então não eram dias literais, alguns acham. Há razões para supor que são dias de 24 horas, sim, apenas tocando em algumas. A palavra hebraica, descrita aqui como sendo Yom, que é dia, ela é usada 1.200 vezes na Bíblia como dia literal. Na Bíblia, claro, no Velho Testamento, é hebraico, como dia literal, 1.200, e apenas 65 vezes como tempo indeterminado.
uma espécie de um tipo de tempo de adversidade ou coisa assim. Mas é esmagador o uso dessa palavra como dia literal. Nenhuma vez indica longo período de tempo, porque existem palavras no hebraico para isto. Nesse relato, obviamente, não é usado como tempo indefinido, mas os dias foram numerados, como nós veremos, primeiro, segundo, terceiro, então não há uma ideia de indefinição. E foram estabelecidas fronteiras claras, manhã, tarde e noite, dando esta ideia. Segundo motivo, muitas vezes na Bíblia, o primeiro uso de uma certa palavra, ela define o sentido. É uma regra razoável para a interpretação da Bíblia. Não é 100% das vezes que ocorre isso, mas há uma pista, há uma sugestão de que você quer entender bem uma palavra da Bíblia, veja a primeira vez que ela é utilizada e muito provavelmente vai ser esse o sentido. Então, no versículo 5, o conceito de dia é explicado, como nós vamos ver claramente, de manhã, tarde, noite e tal. Nos versículos 14 a 19, há o contraste entre dia e noite, que não vou ler. E em Êxodo 20, de 8 a 11, a semana de Deus é igual à semana do homem. É interessante isto. Eu acho que vale a pena nós lermos Êxodo 20, de 8 a 11. Você pelo menos ficar um pouquinho aí familiarizado com algumas passagens que apontam neste sentido. Êxodo 20, de 8 em diante, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo e tal. Versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então vemos claramente a ideia da semana, como conhecemos hoje aqui, de 7 dias. Então, versículo 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Talvez mais importante do que a própria criação da luz, que não havia até este momento, era tudo escuro, tudo preto, trevas. Mas é interessantíssima a maneira como Deus criou a luz. Que até hoje os homens sofrem para definir o que é luz. Mal conseguem definir, e estudam muito. Ele apenas disse, haja luz. Só. E é óbvio que o falar é secundário. O principal é ele ter desejado. Claro, quando se fala, está se expressando um pensamento, um desejo, uma opinião, uma ideia ou coisa assim. Então, na realidade, a luz não passou a existir porque Deus falou haja luz. É porque Ele quis que houvesse luz. E, claro, que o falar representa claramente um ato solene, aquela ideia sendo expressa de uma maneira clara naquele momento ali. Haja luz. Eu acho interessantíssimo. Haja luz. E houve luz. Novamente, Moisés não se digna explicar, mas o que é luz, como é que ele fez e tal. Não. A gente mal percebe isso, gente, porque estamos acostumados demais com isto. Mas é muito importante nos lembrarmos que as Escrituras se iniciam sem a menor preocupação em explicar quem é Deus, como Deus fez as coisas, o processo com o qual Ele se utilizou, Ele lançou mão de quê? Não explica, não diz, não fala, nada. Apenas comenta o fato. Isso é fato. Isso aconteceu desta forma. Pronto. O mundo é muito acostumado com explicações, os homens, satisfações,
querem entender as coisas e acham que estão num nível de igualdade ou de camaradagem com Deus, de companheirismo, sei lá, com Deus, que querem que Deus explique para eles as coisas e que dê satisfação a eles. Mas esse fato da Bíblia resumir de uma maneira tão pontual e tão independente de maiores explicações, é fantástico isso. Deus não se dá o luxo de explicar muitas coisas no momento em que Ele fala da criação. E Ele se dignou se revelar, como já comentei, ao longo das Escrituras Ele vai se revelando, Ele falou muito dele, porque Ele quis, pela graça dEle. E os homens se ressentem, que querem estudar à luz da ciência e das coisas, das teorias e de descobertas, das leis e tal, querem saber mais, querem mais informações, mais explicações, não tem, e se frustram. Aí dizem que a Bíblia é anticientífica. Não é anticientífica. Ela não se propõe a ser um livro de ciência. Ela simplesmente está dizendo como foi. Mas ela é um livro que não fere com as ciências. A ciência é que se subordina às Escrituras. É o contrário. Então, quando se diz que a Bíblia não é um livro científico, não quer dizer que ela é um livro anticientífico, ou que não tem nada a ver com a ciência, e que a ciência é uma coisa, a Bíblia é outra, de esferas diferentes. Isso aqui é físico, é regido pelas leis do universo e tal. Isso aqui é espiritual, coisa de crença, coisa de fé. Não tem nada a ver com a outra. Tem tudo a ver. Então, é muito comum, vocês devem ter lido muito isso. A Bíblia não é um livro científico. Ela não se propõe a ser um livro de ciência. Entendam bem, não significa que não tem nada a ver com, mas ela não vai ensinar química conforme nós estudamos química nos colégios, nem física, nem matemática. Mas a ciência não tem sentido nenhum sem a Bíblia. Tudo que a Bíblia diz aqui, por baixo dela, é tudo que existe e funciona. Deus criou os céus e a terra do jeito que Ele quis e Ele descreveu isso aqui. E podem observar que foi isso mesmo. E é assim que funciona, embora não temos detalhes de muitas coisas. E houve luz, o poder absolutamente criador de Deus. Versículo 4, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Claro que esse viu que era boa, não é como fazendo uma experiência, mas comprovando e expondo a satisfação pessoal dele com o que ele acabou de fazer. Boa para quem? Para uma pessoa só, para ele próprio, dentro dos padrões dele. Então, se as pessoas gostam do universo, gostam do mundo, gostam disso, para Deus foi bom. E é só o que interessa, o que Ele criou. Então, e não fala aqui de uma experiência. Não, isso aqui não gostei não, esquece. Vou tentar de novo. Não saiu bom não, vou tentar de novo. Não é nesse sentido, que Deus foi criando e vendo se era bom, testando, deixando de lado aqui as coisas que Ele não gostava, e tocando para frente as coisas que Ele gostava. Não, Ele comprovou e Ele declarou enfaticamente, gostei, é assim. Versículos 4 e B, continua aqui, e o 5. E fez separação entre a luz e as trevas, chamou Deus à luz dia e às trevas noite, houve tarde e manhã o primeiro dia. Então a alternância hora dia, hora noite, a alternância é essa que desaparecerá quando estivermos com Deus. Lá em Apocalipse fala isso aí, mas por enquanto Deus quis assim, noite e dia. Vemos aqui então a numeração, ideia de ordem, de sequência planejada. Vamos ao segundo dia, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Então fica muito claro aqui que as águas cercavam a terra, mas Deus então separou e fez os céus. Então tinha
terra, só água na terra, só água, nada de porção seca ainda, o firmamento ou os céus e uma gigantesca camada de água ao redor dos céus. Então, água, firmamento ou céus e terra, que era só água. Até aí estamos neste ponto. 9-13. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Então aqui vemos a criação da terra e do mar. Deus separou então a porção seca das águas, e ele criou o reino vegetal, primeira forma de vida, a mais baixa, no caso o vegetal. Observação importante: segundo a sua espécie, mostrando que Deus especificou de maneira clara alguma e definida as espécies que seriam dali para frente continuadas, ideia de perpetuação das espécies, por repetição, não por aperfeiçoamento, como querem os evolucionistas. Então não é que uma espécie vai gerando outra e vai se aperfeiçoando e se tornando outra espécie, depois outra espécie, sempre melhorando. As espécies foram criadas prontas, de maneiras definidas, separadas umas das outras. Importantíssimo isto. E essa expressão, segundo a sua espécie, vai ser muito repetida daqui para frente, deixando claro que Deus colocou limites específicos para as espécies e definiu bem cada uma. Repetição das espécies, não um aperfeiçoamento das espécies. 14 em diante. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Então vemos aqui a criação do sol, luz, as estrelas, os astros. Não sabemos como era a luz anteriormente. Isso não era problema para Deus. Ou um outro tipo de fonte, ou não tinha fonte nenhuma que não fosse a dele própria. Lá Apocalipse, não vou ler a passagem, mas diz que quando estivermos com Deus na eternidade, ele será a própria luz, ele próprio, não precisa mais do sol. Então ele usou o sol porque ele quis usar. Então não era grande problema para Deus ter luz antes do sol. Alguns acham que é grande coisa. Peguei aqui que tem um furo em Gênesis e tal, o sol que nos dá a luz foi criado depois da luz. Pois é isso mesmo, graças a Deus. Tocando para frente, disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, de novo. E todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Uma forma agora de vida mais elevada do que as dos vegetais. Está subindo aqui, em termos de complexidade de vida. No caso aqui, os animais marinhos
e as aves. Primeira vez a ordem de multiplicai-vos, uma ideia ordenada da procriação, sempre segundo a sua espécie. Então haveria uma continuidade da espécie através da procriação na vida animal. Versículos 20 a 23, já lemos, foi o quinto dia. Vamos ao sexto dia. Disse também Deus, estou no versículo 24, produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie. Não cansa de repetir, segundo a sua espécie. E todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então, até aqui, no sexto dia, os animais da terra, domésticos, répteis, selváticos, os animais que viviam na terra, no sexto dia. Mas o sexto dia continua, não terminou aí. Vem agora a criação do homem, que é o ápice. Ainda no sexto dia, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tendo ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Observem aí o plural, façamos e nossa imagem, uma sugestão de pluralidade de pessoas. Alguns acham, não, isso aqui é só um plural majéstico, quando alguém importante diz, nós resolvemos isto, é só uma pessoa que está resolvendo. Pode ser, só que com a revelação aos poucos da trindade, da existência de 3 pessoas e um só Deus, nós vemos que aqui está já encapsulada a doutrina de uma pluralidade de pessoas, e essa já seria a segunda pista, porque a primeira já havia sido dada, como eu falei, nos versículos 1 e 2, quando fala em Deus num e fala em Espírito de Deus na outra. Mais uma vez a ideia de pluralidade. É impressionante isto, mas ainda sem revelar nenhum tipo de detalhe. Aí vem a obra-prima da criação, o homem, uma forma de vida muitíssimo mais complexa do que os animais, que já eram mais complexos do que os vegetais. Imagem e semelhança de Deus, a noção de existência, de personalidade, de raciocínio, de consciência moral que os animais não têm. O homem teve. E uma capacidade que Deus deu de dominar sobre toda a terra. Versículos 27 em diante. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos. Não é novidade, porque ele já tinha mandado os animais se multiplicarem. Enchei a terra e sujeitai-a. Aqui vem a novidade. Sujeitai a terra. Dominai sobre os peixes do mar. É muito bom os ecologistas radicais estudarem um pouco melhor isto aqui, que o ser humano é para dominar os animais, mandar nos animais, determinar o que ele quer para os animais. Tudo bem, isso é antes do pecado, depois realmente tudo ficou atrapalhado e alvo de abuso por parte dos homens. Eu não estou criticando aqui toda e qualquer forma de ecologia ou de tentativa de proteger a natureza das agressões humanas e tal. Ok, isso é um assunto complicado, porque o pecado entrou no mundo e misturou tudo, desbalanceou tudo, desequilibrou tudo. Mas na base, o homem é o chefe na terra, em termos de dominar a criação de Deus, recebido que foi essa responsabilidade do próprio Criador. Domine, sujeite, são verbos fortes. Ok? Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que eu vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto e que dê semente. Isso vos será para mantimento.
E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizeram, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Criado o primeiro casal, depois vai ser mais detalhado lá na frente. Os homens deveriam comer apenas sementes e frutas, eram vegetarianos, por ordem de Deus, desde o começo. Depois do dilúvio, Deus permitiu comerem carne também. Não vou ler, já quero encerrar, mas está lá em Gênesis 9:3. Deus permitiu, depois do dilúvio, depois, claro, do pecado ter entrado no mundo, então Deus permitiu comer carne. Os animais, quando criados, iriam comer apenas erva verde. Com o pecado, ficaram carnívoros, ao ponto até de se alimentarem de seres humanos, que eram para dominar sobre eles. Então, como eu falei, o pecado desequilibrou tudo. E eis que era muito bom. Sempre é clássico essa observação de que antes era bom, agora é muito bom. Ou como Deus coroando tudo o que ele fizera, que estava no fim já da sua criação, ou falando do ser humano, que era melhor do que os outros, não sabemos exatamente, talvez até as duas coisas. Capítulos 2, 1 e 2, e essa divisão de capítulo não é feliz, a divisão deveria ser no versículo 4, deveria ser o primeiro versículo do capítulo 2, porque visivelmente ainda temos aqui uma continuação da narrativa. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7 a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Não que ele estivesse cansado, mas ele cessou a atividade criadora aqui. Porque ele havia de criar, já tinha criado, nesses 6 dias, as espécies. Versículo 3, e abençoou o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Não vou comentar muito, mas apenas o 7º dia foi abençoado, foi santificado. São palavras significativas utilizadas aqui para mostrar a importância do princípio que Deus estabeleceu para o homem, de 6 dias trabalhando e um sem atividade, um de descanso. E santificou a ideia de consagrou para ele, separou a parte para ele. Até hoje, a maioria dos povos guarda um dia de semana de descanso. De toda a obra que como Criador fizera. Ele criou tudo não cumprindo ordem de ninguém, não por alguma necessidade ou constrangimento ou nenhum outro motivo que não seja a sua própria vontade de criar. Não vemos Deus na hierarquia aqui ainda, interessante, vamos ver daqui para frente, nas próximas pregações. Mas nós vemos claramente, sem falar em Deus ainda, mas na planeta Terra e astros sem vida, depois vegetais, depois animais que comeriam os vegetais e, acima de tudo, dominando o homem. Então, na hierarquia da criação, o homem é rei. Foi criado assim, dominava sobre tudo. E Deus não entra aqui, no capítulo 2 vai ficar claríssimo quem é que está acima do próprio homem, ou seja, de tudo que é o próprio Deus. Uma pena que esse relato seja tão pouco estudado atualmente, tão pouco lido, e as pessoas pouco se lembram de que são meras criaturas de Deus, e alguém que se acha muito inteligente, não sei quem foi esse gênio, que disse, não sei que foi o primeiro deles, que disse que o homem criou Deus à sua imagem e semelhança, invertendo, obviamente, a famosa frase das Escrituras. Muita angústia existencial, muitos problemas, muito sofrimento pessoal, existencial, seria evitado se as pessoas simplesmente crescem em Gênesis 1. Só isso.
e entendessem que a origem deles é esta, o sentido da existência, as obrigações, as responsabilidades para com Deus Criador. Muitos dizem, ainda não me encontrei. É uma pena. Se crescem no Criador, realmente, e se quisessem se relacionar com este Criador que está aberto para um relacionamento, essas pessoas nunca mais diriam, ainda não me encontrei. Talvez eu fui encontrado, e eu fui abençoado com Cristo. Quanto a nós crentes, só temos que dar graças a Deus por esse Deus Criador e pela fé que nós recebemos dele para crer nisto. E não percamos uma oportunidade de, não vou dizer, sair discutindo, acho que não tem muita razão de você estar discutindo por aí tudo sobre criação, evolução e tal, mas tendo uma oportunidade de você dar um testemunho, você falar e dizer, não, eu creio na criação em 6 dias, mesmo que vão lhe chamar de retrógrado e lhe marginalizar e tudo, mas diga, não perca a oportunidade de dizer, nós somos criaturas de Deus, fomos criados por um Deus inteligente, com um design inteligente do universo, tudo especificado direitinho. E, meu amigo, se você não crê nisso, a sua vida seria muito melhor se você cresce. Pode ter certeza disto. Que Deus nos abençoe e louvado seja Ele pela criação que Ele fez. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela revelação da Tua palavra, muito misteriosa, palavras que a gente nem consegue imaginar exatamente o que significa, mas, de uma certa forma, podemos dizer, muito clara, a revelação das Escrituras, que Tu criaste tudo que existe em 6 dias e descansaste no 7º, e na ordem que foi colocada, e segundo as suas espécies. É claro isto, Senhor. Obrigado pela fé que nós temos em crer nisto. A ciência não provou coisa nenhuma que isto está errado, que isto não tem sentido, e não adianta mesmo crentes ficarem tentando amoldar a Bíblia a esse ensino falso das ciências e inventando essa questão de milhões de anos entre um dia e outro, e são acomodações que não vão funcionar, porque são a parte de uma fé mais pura e dizendo assim, é assim e eu não vou me preocupar em acomodar a Bíblia à ciência. A ciência que se acomode à Bíblia, a ciência, digo, conforme o homem conhece, porque a ciência, em essência, ela é absolutamente acomodada, já é, à Tua palavra e às Tuas Escrituras. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos por isto. Amém.